enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, Nossa Senhora de Betânia. Então tá. Como eu não posso fazer tudo, a gente sempre precisa um dos outros. Queria chamar agora a presença do Padre Lúcio, que ele vai estar nos trazendo a palavra nessa manhã. De onde você estiver, você estenda o seu braço sobre ele e peça que o Espírito Santo conduza nessa manhã, nessa primeira pregação, para que ele seja guiado e usado para tudo aquilo que Deus quer nos falar. E também pedimos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria. Bom dia, podem se sentar um pouquinho. Então, em primeiro lugar, é uma grande alegria ter vocês aqui conosco nesse final de semana, para esse retiro, amar e respeitar até o fim, onde nós queremos fazer desse final de semana um final de semana de um encontro pessoal, não apenas entre vocês, mas um encontro pessoal também com Deus. O retiro é sempre um momento onde nós nos afastamos um pouco, onde nós nos retiramos para nos encontrar com alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa, mas esse alguém também sempre é Deus, que vem nos falar, que vem nos dirigir, nos conduzir. E no mundo agitado que a gente vive, tantas e tantas vezes nós deixamos passar grandes oportunidades na vida da gente, né? A correria do dia, as atividades, elas são, assim, por demais importantes para que a gente possa tirar um tempo para se dedicar a Deus. Não que nós não fazemos, nós fazemos, claro que fazemos quando vamos à igreja, quando fazemos um encontro de pastorais e tudo mais, mas às vezes vai sendo como que a gente vai tirando água, e o poço parece que vai secando. E o retiro é uma forma da gente se reabastecer no Espírito Santo, a gente colocar água ali dentro para que a gente também possa dar de beber às pessoas. Então que você, eu sei que desde ontem você já está aproveitando esse momento, mas que você de fato aproveite mesmo esse momento, beba dessa fonte, que é uma fonte de água viva que nunca seca. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós vamos percebendo que nós precisamos conhecer. E o conhecimento de Deus se dá através daquilo que Ele vai manifestando na nossa vida. E o casamento, o matrimônio, é uma das formas principais desse conhecimento de Deus. Quanto mais a gente vai conhecendo a pessoa, mais a gente percebe que a gente tem que aprofundar nisso. Por mais tempo que você tenha namorado, que você tenha já de casamento, há sempre algo novo a conhecer. Por isso que amar e respeitar até o fim, que é o tema da nossa pregação, vai nos mostrar
justamente isso. É necessário um processo que vai durar a vida toda. Eu gostaria de convidar a você a pegar a sua Bíblia, lá no Cântico dos Cânticos, para que a gente possa Cântico dos Cânticos, que é quase no final do Antigo Testamento ali. Como o Anderson falou, eu sou o Padre Lúcio, né? Sou aqui da comunidade Betânia. Moro aqui também junto com o Padre Vicente, o Padre Eliton e o Padre Djalma. E já há 4 anos que estou morando aqui. E é também uma alegria poder sempre encontrar pessoas novas, conhecer pessoas novas. Quem que veio a primeira vez para o retiro aqui? Muito bem. Vocês não conheciam ainda Betânia, nunca tinham vindo aqui? Alguns já, mas não para o retiro. Outros não, primeira vez. Então tá certo. Então a nossa casa, né, Betânia, como acho que o Padre Vicente já deve ter falado, Betânia é a casa dos amigos de Jesus, a casa do pobre. Então vocês sintam-se bem acolhidos entre nós. Essa casa também é a casa de vocês. Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 8. Cântico dos Cânticos, 2, 8 a 10. Depois nós vamos pular para o 14. Aí eu vou dando as indicações para vocês. Todo mundo achou? Ok. Cântico dos Cânticos 2, 8. Ó, esta é a voz do meu amado, ele que aí vem, saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. Meu amado é como uma gazela e como um cervozinho, ei-lo atrás de nossa parede. Olho pela janela, espreito pelas grades. Meu amado, meu bem amado, diz-me, levanta-te, minha amiga, vem, formosa minha. Depois o 14. Minha pomba oculta nas fendas do rochedo, nos abrigos das rochas escarpadas. Mostra-me teu rosto, faze-me ouvir tua voz. Tua voz é tão doce e delicado o teu rosto. Depois o 16. Meu bem amado é para mim e eu para ele. Depois nós vamos pular lá para o capítulo 8. No versículo 6. Capítulo 8, versículo 6. Põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre os teus braços, porque o amor é forte como a morte, a paixão é violenta como o Sheol. Suas centelhas são centelhas de fogo, uma chama divina. As torrentes não poderiam extinguir o amor, nem os rios o poderiam submergir. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse amor cantado em prosas, versos, um amor que ultrapassa os limites até mesmo da nossa razão. Às vezes a gente pode confundir, como às vezes o mundo quer nos confundir. O que é o amor realmente? No mundo, hoje, o amor não passa de um sentimento. O amor não passa de um sentimento oco e vazio. Se fala tanto em amor, mas se fala de um amor que não preenche as pessoas.
Um amor que é algo que vem e passa. Um amor que é cantado numa canção, um amor que é cantado de uma forma absolutamente vazia e que não traz nada de concreto. Ao contrário, amar significa doar-se, significa comprometer-se. Vamos ligar o ar, porque eu acho que está meio quente. Fechar as janelas ali. Fechar a porta também. Primeiro de tudo, eu gostaria de convidar a vocês a fazer um passeio pela história de vocês. Nós vamos lá atrás, quando vocês se conheceram. Queria que vocês trouxessem à mente aquilo que vocês vivenciaram lá atrás. Quem gostaria de dizer quando foi que se conheceu? De que forma se conheceu? Quer falar? Conheceu na escola. Isso já faz tempo, né? No hospital. Quem estava doente? Os dois. Que doença abençoada, né? Muito bem, quem mais? Na frente do hospital também? Opa, o hospital é um bom lugar para conhecer. E avisar as solteironas aí, as meninas que estão procurando casar. Não, falar para a Gisele ir para o hospital. Você já é casado. Uhum. Quem mais? Na escola também. Na escola. Em Betânia? Muito bem. No Retiro? Tá certo. Na igreja também é um bom lugar para conhecer, né? 38 anos, fazendo vestibular. Passou no vestibular? Muito bem. Aonde? Esqueceu. Trabalhava no setor de cobrança de uma loja, ela apareceu para pagar a conta. Ela trabalhava com um amigo dela, ela foi planejar o aniversário e quando ela subiu a escada, meu coração acendeu. Nunca mais apagou, né? Nunca mais parou de bater. Ainda bem, né? Missa de quinta-feira em Betânia. Faz tempo também, né? No restaurante? Depois você pegou a receita e fez a comida. Tá certo. Dia do aniversário. Alguém mais? Falou, é essa aí, né? Não vai escapar. Certo. Então, muitas são as formas aonde Deus pode suscitar a pessoa na vida da gente. Uma coisa é certa, ninguém se conhece por acaso. Cada um passa na nossa vida na medida da nossa necessidade e na medida em que Deus coloca a pessoa na vida da gente. Talvez a ocasião possa ser uma coincidência, a ocasião possa ser um acaso, mas o fato da pessoa adentrar na vida da gente não é um acaso. Nós acreditamos que Deus tem para nós não um destino programado, mas Deus tem um projeto de vida para nós. Cabe a nós aceitar esse projeto ou não. Na vida da gente nós fazemos muitas escolhas. Cada dia é uma escolha que a gente tem que fazer. No entanto, a gente precisa alimentar aquilo que são as nossas opções. O fato de vocês estarem aqui hoje significa que vocês estão alimentando aquela opção que vocês fizeram
há tempos atrás, quando vocês deram o sim de vocês. O sim não é um sim definitivo que a gente dá hoje no altar e pronto, está acabado. Não, o sim tem que ser renovado todos os dias, porque cada dia tem um desafio. Cada dia existe as suas tentações, os seus desafios, e a gente precisa alimentar isso, porque senão a gente se perde. Quantas e quantas coisas que nós poderíamos ter feito na vida e às vezes a gente se arrepende, por quê? Porque a gente acabou fazendo uma escolha errada, ou porque a gente não alimentou aquela escolha. Então o fato de vocês estarem aqui hoje, de vocês fazerem esse retiro, significa que vocês estão alimentando aquilo que foi o chamado de Deus na vida de vocês. Por quê? O reino de Deus é para nós um dom. Reino, quando eu falo, é o projeto de Deus na vida da gente. É um dom que Deus tem preparado para nós. Mas ele é também uma tarefa humana. Deus não faz tudo para nós. Nós também temos que dar a nossa colaboração. Se eu não faço isso, se eu não faço a minha parte, eu vou enfraquecendo. E eu vou me tornando vazio. Eu vou me tornando fraco diante das tentações. Por isso que o retiro é uma forma da gente se fortalecer em Deus. A vida é uma batalha. E nessa batalha, só existe ganhador quando de fato nós nos colocamos na frente, quando nós queremos lutar. Quando nós ficamos atrás, quando nós nos acomodamos, nós já começamos a perder. Os desafios, eles virão sempre. É ilusão a gente pensar assim que vai existir um casamento sem dificuldades. Por quê? Porque o relacionamento humano, ele é conflitivo. Quando eu disse para vocês que a vida é um processo e a gente sempre vai conhecendo o outro, significa que nesse conhecimento a gente vai se esbarrar em algumas coisas que não são apenas o nosso ponto de vista. Quando você se casa com o outro e você traz junto no pacote tudo aquilo que o outro é. Não traz só as qualidades, traz também os desafios, traz também os defeitos, traz as limitações e tudo aquilo que é, ainda que você não conhece e que o mundo ainda vai fazer você conhecer, a sua história vai fazer. Por isso que é importante que quando você se encontra com alguém, né, e esse encontro não é um encontro por acaso, é importante que a gente tenha essa consciência. Deus colocou alguém na minha vida, mas eu preciso também alimentar essa escolha que eu fiz um dia. Toda a obra da criação está em formação. Ninguém de nós é perfeito. Nós estamos em processo. Quando a gente tem essa consciência, e por isso também, gente, é importante para vocês, nesse relacionamento, que vocês nunca percam oportunidades de se conhecer. Às vezes as pessoas têm medo, né, de querer buscar o conhecimento. Por quê? Conhecer-se é algo que exige de nós renúncias e exige de nós mudanças. E toda mudança gera um desconforto. Toda mudança gera dentro de nós algo que a gente não gosta de fazer. Quando eu estava no seminário, o Dom Wilson, que é o bispo aqui, ele era padre formador nosso ali em Brusque. E Dom Wilson é formado em psicologia. E nós tínhamos, todas as semanas, a cada 15 dias, um encontro com ele, encontro pessoal. Durava 45 minutos, só você e ele. Né? Só eu e ele, e cada um. Para quê? Para que durante 3 anos foram esses encontros. Para que você pudesse expressar, falar dos seus sentimentos, falar das coisas que aconteceram durante a sua semana, coisas que foram desafios, coisas que você fez na faculdade. Era muito difícil. Por quê? Porque às vezes você nem tinha nada para falar, mas se você não tinha nada para falar, ele ficava olhando para você e você tinha que falar, né? Não tinha jeito. Ele sentava lá e ele ficava assim, ele quase não falava. Você tinha que falar. E era algo que
te incomodava, né? Incomodava, porque às vezes você ficava pensando, meu, o que eu vou falar hoje? Sobre o que eu vou falar? Uma vez, quando você vai a primeira vez, né, você fala um monte de coisa, porque você nunca falou. Mas quando você vai toda semana, vai lá para você falar dos seus sentimentos. Então, a primeiro momento, você fala das coisas periféricas, né? Você fala disso, daquilo, do que aconteceu ali, não sei o quê. Mas, aos poucos, você vai tendo que falar de você mesmo, dos seus sentimentos. E isso gera para nós, dentro de nós, algo que a gente não gosta. Por quê? Porque quando a gente fala dos sentimentos, a gente se confronta com as nossas limitações. A gente se confronta com aquilo que, às vezes, a gente gosta de fugir. Mas chega um determinado momento que você não pode fugir. O Papa Francisco, falando aos padres e aos bispos, agora, semana passada, ele disse assim, que todo padre tem que ser um mensageiro da alegria. Que todo padre tem que estar de bem com a vida para poder servir aos seus irmãos, para servir as pessoas. Que o padre que é mal-humorado, que o padre que que não se trabalhou, que ele vá procurar um médico primeiro, para depois ele servir ao povo. O Papa falando isso, né? Por quê? Porque ele disse assim que o povo não é o lugar onde o padre vai despejar o seu rancor, o seu mau humor, a sua raiva, né? Primeiro ele tem que se resolver, tem que estar bem resolvido para depois ir servir ao povo. E trazendo isso para a vida matrimonial, vocês também têm que cuidar com isso. Porque senão o casal vai se tornando estranho um ao outro. Né? Conforme o tempo vai passando, conforme a vida vai passando, a gente vai criando as nossas manias, a gente vai criando as coisas pessoais nossas, e às vezes a gente vai impondo isso ao outro, sem perceber. E aos poucos o relacionamento vai se desgastando. Por quê? Porque às vezes você, marido, acha que está tudo bem. Porque você tem o seu jeito, eu gosto de chegar em casa, gosto de encontrar isso, eu gosto que seja feito isso. Mas você já se perguntou se a sua esposa concorda com isso? Você já se perguntou se isso faz bem para ela? Se algumas coisas você também não precisa mudar, para que também ela esteja satisfeita? E o contrário também, você esposa, né? Às vezes a gente vai criando manias, vai criando situações onde a gente se sente bem. Mas será que o outro está se sentindo bem? Por quê? Porque o casamento é um encontro de almas onde um deve ajudar o outro a crescer, onde um deve ser para o outro uma forma onde o outro possa encontrar com o outro e encontrar-se consigo mesmo. Por isso que é importante, a oportunidade nunca deve passar na nossa vida. Por exemplo, existe uma possibilidade, eu sei que hoje em dia as possibilidades custam, né, dinheiro, mas às vezes existe uma possibilidade de você fazer um acompanhamento psicológico. Não perca essa oportunidade. Vá, procure conhecer-se, procure saber os seus limites. Quando a gente sabe aquilo que é o nosso limite, a gente consegue trabalhar melhor. Né? Como pai, como mãe, às vezes, hoje em dia, o desafio da educação dos filhos, pai e mãe deve ter uma sintonia. Né? Por isso que é importante quando vem uma palestra sobre educação, coisas boas, né? Não coisas que o mundo traz. Né? Outro dia tinha uma palestra aqui em São João Batista que de arrepiar os cabelos, né? Porque vinha uma mulher que ela foi, eu acho que ela é até famosa aí por aí. Ela foi uma prostituta há muito tempo e ela deu uma palestra aqui em São João Batista, como ensinar a arte do sexo para as mulheres. E tinha um monte de mulher da igreja querendo fazer, né, participar dessa palestra. Ora, isso não é uma palestra cristã, né? Por favor, né? Então, a gente também tem que saber selecionar as coisas, né? Procurar aquilo que é bom para a sua formação, aquilo que é bom para o seu aprendizado, para que você possa se conhecer e possa levar o outro ao conhecimento também. A gente,
nunca deve ficar parado. Quando a gente está estagnado, a gente está parado, a gente não está parado. Porque na vida, ou a gente caminha para frente, ou a gente caminha para trás. Você nunca está parado. Então, se você não está procurando atualizar-se, reciclar-se, você está caminhando para trás, porque o mundo está caminhando para frente. Os desafios são muitos, e isso em todas as áreas. A mulher, o marido, também tem que olhar o seu próprio físico, o quanto é importante você, mulher, se cuidar, você, marido, fazer um exercício, você procurar estar de bem com a vida, procurar lugares sadios para que vocês possam ir, pessoas sadias com quem vocês possam se relacionar. Por quê? Porque a gente não pode se isolar do mundo, porque a gente está no mundo. A gente não pode simplesmente dizer, não, eu não quero mais saber de amizades, eu não quero. Não, você não dá para a gente ficar sozinho, isolado. A gente precisa, talvez, selecionar melhor as minhas amizades, as amizades que estão dentro da minha casa, principalmente. Mas a gente precisa, sim, se atualizar. Por isso que a gente precisa nunca perder essa oportunidade de conhecimento. Como que nascem os casamentos? Os casamentos nascem à medida em que nós vamos conhecendo a pessoa e essa pessoa vai se tornando, para mim, algo que vai me completando. Mas não apenas me completando, mas eu também vou completando aquela outra pessoa. Vocês certamente já devem ter visto muitos casais que a mulher, ela é uma quando está perto do marido e é outra quando está longe do marido. É uma pessoa muito feliz quando está fora do casamento, está longe do marido, a pessoa extrovertida, dá risada, conta piada, fala um monte de coisa, mas quando chega o marido, pronto, a pessoa se anula. A pessoa parece que é outra. A pessoa não fala, a pessoa é triste, a pessoa parece que está sempre sendo controlada. Ora, a gente não pode perder a nossa individualidade. Cada um de vocês que casou sim, mas você não pode se anular em vista daquele que está do seu lado. É claro que algumas renúncias vão ser necessárias. Por quê? Porque no dia a dia, nós fazemos renúncias sempre. Eu, para ficar padre, tive que renunciar a um monte de coisas. Mas não significa que eu vou ficar me lamentando das coisas que eu deixei para trás. Porque eu deixei algumas para trás, mas ganhei muitas outras pela frente. Então, você também, quando você se casou, você certamente deixou muitas coisas para trás. E é necessário deixar. Por quê? Porque a vida em família é exigente e você tem que se conformar, entre aspas, ali, não se conformar de cruzar os braços, agora eu vou sofrer o resto da vida. Não é isso. Mas você vai se conformar com a vida com que você escolheu. Não dá para você casar e ter a sua vidinha de solteiro. Sair quando você quer, voltar quando você quer, não dar satisfação. O final de semana é meu. Não, o final de semana não é seu. Uma vez que você casou, que você assumiu a sua família, a sua vida é da sua família. É claro que a sua esposa, o seu esposo, vai dar para você e tem que dar momentos onde você possa ter a sua individualidade. Você não precisa deixar todas as suas amizades, mas você precisa equilibrar as coisas para que tudo possa ter um tempo na sua vida. Não dá para simplesmente, final de semana eu não posso contar com meu marido, porque ele já trabalha a semana toda, final de semana é dele, ele tem que sair para jogar o futebol dele, ele vai fazer não sei o quê, ele vai não sei aonde, ele tem não sei o quê com os amigos dele, eu quase nem vejo ele, só vejo à noite quando ele chega. Está errado, gente. Por quê? Porque cada um precisa renunciar a algumas coisas. É uma escolha que vocês fizeram. Ninguém foi obrigado a casar. Como também nós, ninguém é obrigado a ficar padre. Mas à medida em que eu fiquei padre, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. E essas obrigações não podem ser para mim um fardo pesado. Elas têm que ser para mim uma coisa que eu assuma com alegria.
a alegria de poder ter feito essa escolha. Da mesma forma, vocês têm que se alegrar em ter feito a escolha pela família, pela vocação matrimonial. E em vista disso, existem muitas coisas que precisam ser aparadas todos os dias, que precisam ser conversadas. Por isso que quando o padre fala lá no casamento que é preciso diálogo, que não é algo qualquer, é algo necessário, é algo que vocês precisam cultivar entre vocês. E quando a gente cultiva esse momento, a gente vai fazendo com que as coisas se tornem mais compreensivas. Por isso que a mulher, ela também precisa expor aquilo que é a sua opinião. Não, eu não concordo com isso, não gosto, não quero, não pode ser desse jeito. Então, vocês têm que chegar a essa conclusão. E nenhum precisa sempre aceitar a ideia do outro, mas um precisa respeitar o outro. E precisa ver aquilo que é melhor para vocês. Por isso que ninguém tem que ficar se diminuindo ou se exaltando. Ambos são importantes. E nessa vida que vocês vivem, muito mais ainda. Por quê? Porque o relacionamento, gente, ele é sempre conflitivo. Nós que vivemos em comunidade, nós sabemos disso. Quando a gente tem bastante gente, a gente às vezes até corre o risco de fugir, porque você tem dificuldade com um, aí você, não, então vou procurar o outro. Chega lá no refeitório, aqui na comunidade, se você tem dificuldade com um, você senta nessa mesa, não, então vou sentar naquela outra, e assim sucessivamente. A gente tem essa possibilidade, vocês não têm. Vocês vão ser sempre marido e mulher. Vão estar sempre na mesma casa, na mesma mesa, na mesma cama. Embora que alguns falem, não, hoje você vai para o sofá, mas geralmente é na mesma cama. Então, é preciso que vocês possam enfrentar essas coisas. E o modo não é fugir. Não adianta você falar assim, não, eu vou fazer de conta que está tudo bem, eu não quero conflito. Às vezes o conflito é necessário. Não dá para a gente fugir dos conflitos. Há que chegar um momento onde se tem que sentar e falar, não, nosso relacionamento não está bem, vamos ver o que nós precisamos melhorar. Porque às vezes a gente pode ter essa tendência, de sempre achar que está tudo bem. Não, ela é uma ótima esposa, porque a gente nunca brigou, porque a gente nunca discutiu. Talvez, por quê? Porque você não deu oportunidade para a discussão. Então, discutir não é que seja ruim. A discussão, ela precisa existir, mas de uma forma equilibrada. Discutir no modo de falar, mas sentar, conversar, um expor a opinião, o outro também, o jeito de ser, um respeitar o outro. Isso é muito importante. Porque sem isso, gente, a gente vai anulando as pessoas. A gente vai, aos poucos, matando um pouco aquilo que é o ser de cada um. Por isso que é importante isso. O que significa cara metade? Vocês já ouviram falar essa expressão, cara metade? Encontrei a minha cara metade. O que será que significa isso? Eu encontrei a minha metade mais querida, mais cara. Às vezes é mais cara também, porque tem umas que gastam bastante, Mas não é cara de dinheiro. É a cara de querida. Então, eu preciso encontrar, quando você fala assim que eu encontrei a minha cara metade, eu preciso descobrir as coisas que ainda eu não descobri na minha esposa, no meu esposo. Porque cada um de nós, gente, tem muitos dons e muitos talentos. E a gente precisa aprender a surpreender o outro. Por isso que você não pode deixar o seu casamento cair numa rotina. Você precisa ter sempre criatividade. E isso é importante para vocês. Mesmo que você já tenha 10, 20, 30, 40 anos de casado, não importa. Você pode surpreender o outro. Surpreender com coisas positivas. Às vezes a gente surpreende, mas com coisas negativas. Nossa, eu pensei que já estava no final. Meu Deus, é muito pior do que eu pensava. Mas não
você pode mudar também. Você pode criar, né? Surpreender. Né? Como é bom a gente ser surpreendido com uma coisa positiva. Talvez o fato de você vir a esse retiro, talvez você tenha surpreendido a sua esposa ou seu esposo, talvez ela tenha pedido tanto tempo, pai, vamos fazer esse retiro? Vamos, e você estava lá, não, dessa vez não dá, dessa vez é sempre com uma desculpa. Mas chegou um momento em que você surpreendeu, não, dessa vez a gente vai. Poxa, como é bom isso acontecer. Né? Por isso que é importante você ir descobrindo o que essa cara metade tem de bom. E você também, como a cara metade do outro, você poder mostrar para ele que existe muitas coisas positivas que ainda você tem a demonstrar. Isso vai fortalecendo, isso vai ajudando. Em nossa vida diária, há sempre algo a descobrir um do outro. O outro é sempre um mistério. Ninguém é perfeito, não se casa apenas com as qualidades, mas a gente leva junto tudo aquilo que a pessoa tem. Por isso que o outro, na vida da gente, é sempre esse mistério. Assim como a gente nunca consegue conhecer tudo de Deus, a gente nunca consegue conhecer tudo da pessoa também. Porque a pessoa vai se revelando aos poucos. Há muitos casamentos, né, que são tidos como nulos justamente por isso. Porque às vezes a pessoa se demonstrou uma coisa no início, depois era outra. Não é? Esse é uma dos critérios para a questão da nulidade matrimonial. Mas também, por outro lado, a pessoa pode ir se revelando positivamente. Ela não revelou tudo aquilo que ela é, e ninguém se revela tudo. Há sempre um pouquinho de mistério que a gente guarda para o momento certo. Por isso que a gente tem que cultivar dentro de nós essa beleza de poder sempre surpreender o outro, de poder sempre levar ao outro algo de bom. Não são receitas que eu estou dando aqui, gente, são indicações que há que vocês tomarem posse para que o casamento de vocês possa se tornar melhor. Em casa, há que buscar sempre o diálogo, não se pode ir aos outros primeiros. Há muitas coisas que a gente às vezes erra. Né? A gente tem algum problema dentro de casa e ao invés da gente sentar para conversar, a gente vai buscar apoio lá no fulano, lá no ciclano. Isso cria até mesmo uma fofoca, né? Cria um ambiente ruim que vai aos poucos estragando a vida de vocês. A gente precisa aprender a criar ambientes de céu dentro de casa. A fofoca, a falta de encontro, isso tudo cria ambientes de inferno dentro de casa. Ambientes onde a gente vai alimentando com coisas que não são positivas para nós. Por isso que é importante que não se guarde rancores dentro de casa. Se você tem alguma mágoa, alguma coisa, a gente precisa procurar, gente, ser curado disso. A cura interior, que o Padre Léo sempre falou, né, nas suas pregações, é algo muito importante que vocês também precisam procurar. Por isso que é importante que vocês também procurem um ambiente de oração. A oração é muito importante para o casal. Não apenas como uma fuga, ou não é uma fuga, mas é um momento onde a gente possa se reabastecer. O casal que não reza, o casal que não tem Deus presente na sua vida, é um casal que está à deriva. Por quê? Porque quando a gente não reza, a gente fala aquilo que a gente não quer. A gente não sabe o momento certo de se calar. Na vida, a gente sempre vai ter dificuldades, problemas. E às vezes, no momento de problema, você acaba despejando tudo de uma forma errada para o seu marido, para as pessoas. E aí, às vezes, a gente cria uma ferida que é difícil de curar depois. Por isso que é importante que vocês tenham esses momentos de oração, momentos onde vocês possam ter esse discernimento. Às vezes, um chega mais exaltado, é preciso a gente ter o discernimento e que a gente precisa calar. Não é hora de falar.
Deixa passar, depois se conversa, depois vai ver, depois que as coisas se abaixarem, que aquele calor da discussão passar, aí é hora de conversar. Mas às vezes quando a gente não reza, quando a gente não tem o Espírito Santo dentro da gente assim, a gente acaba falando também, acaba despejando tudo de uma outra forma. Mas você também lembra daquele outro dia que você fez isso, fez aquilo. E aí as pessoas vão se machucando cada vez mais. Os relacionamentos vão se tornando relacionamentos doentios e não mais sadios. Por isso que a cura interior é algo que você tem que buscar. Momento de você rezar, né? Às vezes quando o seu marido está dormindo, quantas e quantas vezes você rezou por ele? Quando a sua esposa está dormindo, você já teve essa coragem de ir lá, de rezar por ele? Às vezes não tem, né? Nem coragem, talvez não teve a iniciativa. E isso é muito importante para nós, é muito importante para vocês, que a gente possa, né, até mesmo para os filhos, né? Você que é pai, você que é mãe, você quando o filho está dormindo, vai lá, reze por ele. Faça uma oração no silêncio do seu coração, né? Mas reze também pelo seu esposo, reze também pela sua esposa. As dificuldades, gente, não vão acabar do dia para a noite. Se existem dificuldades na sua vida, se existem dificuldades no seu relacionamento, essas dificuldades vão perdurar. Mas quando a gente coloca Deus dentro da vida da gente, quando a gente coloca Deus nas atividades da gente, as coisas podem ser diferentes. A gente pode se curar, né, de algumas coisas, de alguns traumas. Traumas que às vezes a gente traz lá da infância e que vão sendo revelados durante a nossa vida. Traumas que a gente traz lá dos nossos pais, lá da nossa gestação, e que vão sendo revelados na nossa vida. Por isso que é importante que marido e mulher tenham essa cumplicidade, né? Você deve falar da sua vida, né? Dos seus sentimentos, das coisas que são íntimas sua e que você precisa externalizar. Atitudes de amor para cada ocasião. Amar até o fim significa que a gente tem que amar cada dia. Quem sabe aqui qual vai ser o fim? Amar até o fim, às vezes a gente pensa assim, amar lá dos 90 anos, né? Amar até quando o outro estiver velhinho, já tiver... Mas a gente não sabe quando vai ser o fim. O fim pode ser amanhã. Quem de nós tem a garantia de que vai viver mais 30, mais 50, mais 80 anos? Ninguém de nós. Por isso que amar até o fim significa eu amar cada dia. Eu amar em cada ocasião. Porque pode ser a última. Amar com a intensidade de ser a primeira e talvez na incerteza de que pode ser a última. Por isso que é importante que a gente possa demonstrar, que vocês possam demonstrar esse amor um pelo outro, em cada ocasião, em cada momento. Não percam as oportunidades da vida de vocês, porque as oportunidades vêm, mas elas passam, e oportunidades que às vezes nós nunca mais vamos ter. Por isso que é importante que você tenha essa consciência, ter cuidado um com o outro. O amor, ele se revela primeiramente a nós naquele afã, né? Eu descobri no namoro, a gente tem aquela coisa de, eu amei, essa pessoa mas só que depois o amor, ele tem que se transformar em cuidado. O amor tem que se transformar em doação, em companheirismo. Não pode ser só isso. É claro que a gente também tem que alimentar o tesão, né, da vida, mas também tem que alimentar, não é só isso, né? Porque se a gente só alimenta aquilo que é físico, ora, a nossa vida passa, né? Mas aquilo que é interior não passa. Aquilo que é interior tem que ser alimentado. Por isso que o amor, ele se revela no cuidado um com o outro. A gente saber, a gente se preocupar,
É a gente ter essa certeza de que como é bom eu chegar em casa. Por quê? Porque tem alguém me esperando. Como é bom eu chegar em casa e ter essa certeza de que eu fiz falta para esta pessoa. Eu fiz falta dentro de casa. Como é triste quando as pessoas, se chega às 7, tudo bem, se chega às 8, tanto faz, se chegou bem, se não chegou, se chegou triste, se chegou alegre, ninguém se preocupa, ninguém pergunta. Ora, é preciso ter esse cuidado. E como é bom a gente se sentir amado, né? A minha mãe tem um cachorrinho lá, o Fred, e como é bom quando eu chego lá na casa dela, e o Fred vem e começa a pular, e está todo alegre, todo feliz, até mais feliz do que minha mãe. Mas como é bom você se sentir amado, nem que seja pelo cachorro, né? Ainda mais como é uma pessoa, né? A gente se sentir que o outro fica feliz quando você chega, é você demonstrar. E você às vezes fala, não, mas eu estou feliz. Mas demonstra essa felicidade. Não precisa ficar abanando o rabinho como um cachorro, né? Mas demonstra essa felicidade, né? Através de um sorriso, através de um abraço, através de uma coisa que você fez para aquela pessoa, esperando ele ou esperando ela, com uma rosa que você traz para ela, né? Com um prato diferente que você fez para o jantar. Como é bom a gente ser surpreendido com a alegria de poder voltar. Às vezes os casamentos se acabam justamente por isso, porque a gente não se preocupa em manifestar os nossos sentimentos, os nossos cuidados. E aí a gente vai deixando passar, e tanto faz, um dia como o outro, é tudo igual. Vocês não podem deixar acontecer isso na vida de vocês. Quando eu falo isso, eu falo por quê? Porque eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Padre, a minha vida se tornou uma rotina, tanto faz se eu chego em casa, se eu não chego, se eu estou com uma roupa nova, se eu pintei o cabelo, se eu fiz isso. Não, às vezes até as pessoas percebem, mas em perceber e manifestar, existe uma diferença muito grande, né? Então a gente precisa aprender a manifestar, né? Como é bom você, de vez em quando, está voltando de casa, você passa lá na floricultura, pega uma florzinha, leva lá, isso aqui é para você. Né? Como é bom a gente sentir gestos de amor. Né? Por quê? Porque o amor tem que ser traduzido em gestos concretos. Não é apenas o sentimento. Não, eu gosto dela, eu amo. Mas como? De que forma? Você já manifestou isso? Você já surpreendeu a sua esposa com um gesto que talvez ela não pensaria? Amar até o fim é você aproveitar cada oportunidade da sua vida. Mas eu não sou acostumado, né? Não é costume nosso fazer isso. Mas os costumes podem ser quebrados. Se é para o bem, você pode fazer. Se é para algo sadio, faça. Não tenha medo de revelar. Por isso que a gente precisa, quando eu falava para vocês, nessa oportunidade que a gente tem de se conhecer, né, da gente poder conhecer a si mesmo, é justamente isso, é a gente quebrar as barreiras que a gente tem, para que a gente possa chegar ao outro, para que a gente possa dizer, não, eu não fiz isso, mas eu vou me desafiar, eu quero fazer, e eu vou fazer, porque eu tenho condição de fazer. Né? E a gente só faz isso quando a gente se conhece, quando a gente se desafia. Por isso, a importância de fazer, né? Como fazer o outro feliz? Fazer o outro feliz não é apenas a gente querer só o bem do outro nas coisas boas, né? O nosso exemplo é o próprio Jesus. Jesus que na cruz deu o seu melhor para nós. Esse é o modelo de Jesus. Modelo do amor verdadeiro. Do amor que se aniquila para que o outro possa se salvar. Assim também, né? Cada um de nós, às vezes temos que fazer algumas renúncias, temos que fazer alguns sacrifícios, mas em vista de um bem maior, em vista de algo que pode ser muito melhor, né? Por isso que é importante a gente ter, porque o mundo, né, hoje fala assim, há muitos casamentos, e eu tenho até um exemplo concreto de um casamento que acabou justamente por isso. Porque a mulher,
ela sempre viveu à sombra do marido. Foi um casal, assim, que aparentemente parecia que estava tudo bem. No entanto, um dia essa mulher resolveu procurar um psicólogo fulano de tal lá. Uma psicóloga, inclusive. E a psicóloga falou para ela: não, você não precisa fazer isso. Você é poderosa, você pode fazer as coisas diferentes. E aí ela acreditou nisso e ela simplesmente disse: não, agora eu não quero mais. E elas... Só que hoje estão os dois machucados. Por quê? Porque se separaram. Ela pensou que ela podia fazer todas as coisas, então ela deixou o marido, logo pegou um outro, né, um mais jovem, saradão, lá, não sei o quê. Né? Ele, por sua vez, também achou uma outra. Os dois até hoje não se acertaram. Né? Por quê? Porque não souberam que, é claro, que é preciso haver renúncias dos dois lados. É preciso que haja esse comprometimento com a família. Né? Os filhos, hoje, você vê que era uma família tão bonita, os filhos estão lá, o menino faz o que quer, a menina problemática, indo em outros psicólogos e tudo mais, porque justamente não souberam buscar o equilíbrio. Né? E é preciso buscar esse equilíbrio nos nossos relacionamentos, nas coisas. Amar é a gente se sacrificar pelo outro em vista de um bem maior, de um bem que é para você também. Não é o sacrifício pelo sacrifício. A gente não sofre porque a gente gosta de sofrer. Às vezes a gente sofre porque a gente ama. Porque existe algo muito maior que a gente pode conquistar. E isso é algo que a gente precisa saber. A experiência desse amor é uma experiência de pura doação. Né? A experiência que eu trago aqui para vocês é a experiência dos nossos consagrados aqui em Betânia. Amar é uma profunda experiência, uma atitude de consagração. Consagrar é você tornar sagrado o seu lugar. Por isso que você pai, você mãe, você esposo, tem que ser também na sua casa um consagrado. Consagrado significa você consagrar tudo aquilo que é a sua realidade para Deus. É você viver um espaço sagrado para Deus. É você reservar aquilo que é bom na sua casa, na sua família. É você consagrar a sua família. Né? E isso é importante, né, para que você possa se alimentar. Né? De que você tem alimentado o seu espírito? De que você tem alimentado a sua vida? Às vezes a gente alimenta a vida da gente com as coisas que a gente vê. A gente vê muita pornografia na internet, a gente vê muito violência na televisão, e às vezes parece que a gente vai consagrando a nossa vida a essas coisas. Quantos e quantos, né, mulheres machucadas, por quê? Porque o marido assiste lá as pornografias e querem fazer as mesmas coisas dentro de casa, dentro do lar, dentro do quarto. Quantas e quantas pessoas machucadas, gente. E a gente precisa aprender. Será que eu também não estou levando esse espírito do mundo para dentro da minha casa, para dentro do meu lar? Por isso que é importante que o seu leito matrimonial tem que ser algo sagrado. Você precisa fazer com que essa experiência de Deus também passe pelos seus caminhos. Que essa experiência de Deus também possa levar em consideração a vida da outra pessoa. Respeitar o outro significa eu ir até o momento em que a outra pessoa se sente bem, né? Não eu ficar forçando uma coisa, né? A gente como padre tem essa graça de poder ouvir tantas e tantas pessoas. E olha que muitas são as mulheres que vêm, que falam: padre, eu não consigo mais. Eu já não aguento mais, porque eu me sinto uma prostituta dentro do meu quarto, dentro da minha cama, na minha cama. Por quê? Porque o meu marido quer sempre as coisas, né, que o mundo
E é preciso que você, marido, você, esposa, que vocês possam viver essa experiência de consagração dentro do lar. É claro que um tem que satisfazer o outro, que é necessário, né, que você tenha as suas necessidades, a sua esposa também tem, mas que você possa fazer tudo isso em Deus. Por isso que quando vocês casam, quando vocês receberam a bênção de Deus, é para que essa bênção possa ser uma bênção que vá ao profundo das suas necessidades. Uma bênção que vá fazer com que você se realize como homem, que você se realize como mulher, né? E é preciso que você busque isso. Por isso, o amor matrimonial é sagrado e por isso precisa reservar-se, ter esse espaço de vivenciar aquilo que é sagrado dentro da sua casa, na sua família. Não se pode andar por dois caminhos. É preciso sempre fazer uma opção. Quando se casa, se faz essa opção. E essa opção precisa ser, cada dia sendo direcionada, e precisa viver. Amar até o fim é querer envelhecer junto, é amar cada dia. E é isso que eu quero convidar você nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você colocasse e se colocasse diante de Deus como quem de fato quer vivenciar esse amor até o fim. Amar até o fim significa que você vai procurar não deixar passar nenhuma oportunidade que Deus te dá de expressar esse amor. Por isso, coloque-se diante de Deus, junto do seu esposo, da sua esposa, para que vocês possam buscar esse amor. Um amor que está para além de um sentimento vazio. Um amor que se dá na concretude da vida. Um amor que se expressa através dos gestos concretos, através das coisas que hoje o seu esposo, a sua esposa representa para você. Se certamente você está aqui hoje, não é por acaso, mas é por uma necessidade. E certamente Deus quer falar a você, Deus quer curar o seu matrimônio, porque todos nós necessitamos de cura, todos nós necessitamos de um encontro com Deus. Por isso que Deus possa estar presente na sua vida, que Deus possa estar presente no seu matrimônio.